Oi divas maravilhosas, sejam oficialmente bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Amanda, esse é meu canal, seja muitíssimo bem-vinda. Hoje eu vim aqui pra bater um papo com vocês. Eu tava pensando muito se eu realmente deveria fazer esse vídeo, porque geralmente os meus vídeos sentada falando não são os vídeos que vocês mais gostam de assistir, mas eu senti que eu precisava vir aqui e falar, como sempre, então cá estou eu. Eu queria muito falar sobre frustrações, sobre como a vida não é exatamente o que a gente planeja que ela seja, e é que às vezes isso dói muito. Eu até postei por aqui no YouTube, pra quem me segue por um tempo sabe, eu sempre falo isso também. Eu compartilho aqui no YouTube dicas, coisas de beleza, de maquiagem, mas eu compartilho muito sobre a minha própria vida também, meio que como um diário pra mim mesmo, meio que compartilhando as minhas experiências pessoais que de certa forma podem ajudar alguém de alguma forma. Eu compartilhei por aqui que eu fui demitida no ano passado, em julho mais ou menos, se eu não me engano foi julho, fiquei até em dúvida agora. E eu confesso pra vocês que isso mexeu muito, muito comigo, muito com a minha autoestima mesmo. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui o tipo de pessoa super mega confiante, eu nunca fui o tipo de pessoa que tava muito certa sobre as coisas. Eu sempre fui ali meio em cima do muro, sabe? Tipo, vamos fazer tal coisa? Beleza, a gente pode tentar. Não garanto que eu vou conseguir, mas a gente pode tentar. Amanda, você gosta de tal coisa? Não sei se eu gosto 100%, eu posso gostar, mas talvez eu não goste. Eu nunca fui assim, nossa, vamos fazer X coisa, eu vou fazer, pronto, acabou. Eu nunca fui assim, nunca, 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 nunca. E quando eu fui demitida, o trabalho que eu tava era o trabalho, tipo assim, dos meus sonhos, uma vaga que eu queria muito conseguir, que eu fiquei até meio incrédula quando eu consegui aquele emprego, aquele estágio, porque era, tipo assim, um estágio dos meus sonhos, digamos. E quando eu fui demitida, eu não imaginava que isso ia acontecer. Então eu fiquei muito chocada, assim. E mexeu muito comigo justamente porque me abalou. Abalou quem eu achava que eu era. Abalou as certezas, as poucas certezas que eu tinha sobre a vida e sobre mim. E, gente, desculpa o barulho, eu tô no meio de uma avenida, mas eu queria muito vir aqui falar com vocês. E às vezes esse é o momento que eu realmente consigo parar aqui pra conversar. Inclusive eu tava até pensando em fazer desse tipo de vídeo uma série aqui no canal. Vocês gostariam? De tipo... não sei o nome. Car Talks. Sei lá. Enfim, acabei de inventar aqui na minha cabeça. Ser demitida tirou muitas certezas que eu tinha sobre mim mesma. Mas, apesar de tudo, me fez enxergar e entender uma coisa que eu precisava enxergar e entender, que primeiro a gente não tem certeza sobre nada nessa vida. E eu sempre tive muito medo dessa parte das coisas, porque eu sempre levei muitas repreensões, digamos assim, por não saber das coisas. Então, por exemplo, Amanda, sei lá o que, não sei, gente. Eu respondia não sei pra tudo, era até num nível um pouco bizarro. Mas isso me fez perceber que tá tudo bem não saber todas as coisas, o que pra mim sempre foi um certo trauma, digamos assim. Mas também me fez perceber que a gente é muito mais forte do que a gente pensa que a gente é e do que a gente enxerga sobre a gente. Eu, por exemplo, tenho um canal aqui no YouTube desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu tinha muita vergonha das pessoas descobrirem que eu tinha um canal no YouTube, das pessoas assistirem ou comentarem qualquer coisa, sabe? Eu tinha muita vergonha, eu fazia porque eu realmente gostava, eu cresci assistindo aquilo, então era muito legal poder fazer parte daquilo, mas eu sempre tive muita vergonha do que as pessoas falariam, do que as pessoas pensariam, de quem eu realmente era. E um exemplo, eu tô dando esse exemplo porque é uma coisa que me fez perceber o quanto eu sou mais forte, é que por mais que muitas vezes eu mesma olhasse e não desse valor pro que eu tô fazendo, porque teoricamente é um canal super pequeno e faz anos que eu faço isso, eu já tive 1000 canais, gente, pra ser bem sincera, já era pro meu canal estar assim, nas maravilhas, mas eu fiz 1000 canais diferentes, já paguei 1000 vezes. Mas isso me fez perceber
que às vezes a gente tem qualidades que a gente não espera ver em nós mesmos. Eu mesma não me enxergava como uma pessoa forte, não me enxergava como uma pessoa persistente ou resiliente, e por muitas vezes isso doeu em mim ao pensar ou... Ai, tem gente aqui do lado, eu tô falando aqui sozinha, eu quero ficar com vergonha. E, inclusive, algumas vezes já me falaram coisas, por exemplo, sobre eu estar na internet de forma pejorativa, porque todo mundo que fala... todo mundo que já postou alguma coisa na internet, no TikTok, no Instagram, no YouTube, qualquer coisa, com certeza já ouviu uma falinha pejorativa tentando te diminuir. Porém, apesar de todos esses anos, entre aspas, não dando certo para muitas pessoas, e até para mim mesma muitas vezes, eu consegui construir uma coisa que é minha, por mais que seja pequena, mas de uma forma que me fez perceber que nem tudo precisa ser sobre performance, nem tudo precisa ser sobre resultados astronômicos, mas é muito mais sobre a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com nós mesmos, sabe? E isso mexeu muito comigo, porque eu percebi que por muito tempo, por alguns meses principalmente, depois que eu casei, depois que eu me perdi algumas vezes, depois que eu comecei esse emprego, depois que eu fui demitida, eu percebi que por muitas vezes eu me perdi completamente naquela espiral maluca de querer performar o tempo todo, de querer entregar coisas além do que eu sou e do que eu faço. E eu não digo isso de uma forma do tipo, ai, você precisa ser meia boca. Eu tô falando justamente o oposto. Às vezes não é só sobre números, e claro que números são importantes, é uma forma de medir que essas coisas estão dando certo, de certa forma. Mas não é só isso, sabe? É muito mais sobre conexão de verdade, é muito mais sobre ser fiel ao que você é, ao que você acredita. E por muitas vezes eu não acreditei no que eu acreditava. Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? E aí eu senti que eu precisava compartilhar isso com alguém. Talvez alguém precise ouvir isso. Mas nem tudo é sobre o que dá certo na visão das outras pessoas, sabe? Às vezes você só precisa dar certo pra você. Mesmo que não seja exatamente do jeito que você estava imaginando ou esperando, ou que não tenha o alcance de milhares de pessoas, ou que não tenha a validação de outras pessoas. Eu, por exemplo, tô na faculdade já fazem, sei lá, 6 anos, mais ou menos, já era pra eu ter me formado. E por muitas vezes isso me machucou muito, porque eu olhava e falava, meu, eu não tô sendo o suficiente. E eu realmente não fiz o que eu deveria ter feito. Eu deixei de fazer várias matérias na minha faculdade. A grade é meio que personalizável, sabe? Você pode montar e colocar as aulas que você quiser. Muitas das vezes eu peguei menos aula do que eu poderia, porque é o que eu tava sentindo naquele momento. E eu me julgava, eu mesma me julgava muito por causa disso. Muito, assim, muito, de ver outras pessoas se formando. Tem gente que se forma até antes do que o tempo esperado, sabe? O que é uma loucura na minha cabeça. Mas era o que eu acreditava e era o que eu enxergava naquele momento, e cada pessoa tem a sua trajetória, sabe? E querendo ou não, eu tô aqui agora, quase terminando a faculdade, talvez em 1 ano, talvez 1 ano e meio, nunca se sabe, não é mesmo? Pode ser que eu esteja aqui pensando em uma coisa e algo mude, pode ser que, enfim, muitas coisas. Mas eu tô feliz com a trajetória que eu tô trilhando agora. Eu tô mais certa, não de que como eu posso explicar? Eu tô mais certa, não das certezas que eu já tive ou que eu posso ter, mas eu tô mais certa do que eu estou fazendo no momento, sabe? Eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo o que eu acredito, o que eu sou fiel, sabe? E me faz pensar muito sobre religião também. E eu sempre falo isso também quando eu toco nesse assunto, é porque eu sou cristã, nasci num berço cristão, e muitas das vezes a gente entra em conflitos com a nossa parte, digamos que pessoal, humana, e a nossa parte religiosa, mas eu acredito muito em fazer as coisas com excelência, e é uma coisa que eu tô aprendendo nos últimos tempos. Eu não sou uma pessoa perfeita, gente, eu nunca fui uma pessoa perfeita. Eu sempre fui muito medíocre, na verdade, eu preciso ser bem sincera sobre isso. Sempre fui muito do tipo, ai, tá bom, meia boca tá bom, sabe? Meio copo, tá tudo bem.
Só que eu tô aprendendo muito sobre excelência nos últimos tempos e não dá pra gente fazer as coisas só pensando se vai dar mais visualizações ou só pensando se vai preencher um espacinho ali que tava precisando ser preenchido, sabe? Eu não quero isso pra minha vida, eu quero fazer as coisas da melhor maneira e bem feitas, sabe? E é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. E só pra finalizar o raciocínio que eu estava tendo por aqui, a vida, apesar de todas as frustrações, e a gente tem muitas frustrações, o que realmente importa é que a gente não desista, sabe? E eu tô meio repetitiva, talvez, nesse assunto, tanto no Instagram quanto nos últimos vídeos que eu gravei por aqui também, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que desiste. E se tem alguma coisa que não dá certo, eu largo de mão, eu deixava pra trás. Mas as frustrações, de certa forma, nos faz aprender e entender que desistir sempre não é uma opção para sempre. Você não pode desistir de todas as coisas da vida, porque senão você não vai ter nada. E a gente, de certa forma, não tem nada. Então, se a gente não se agarrar às pequenas coisas, às coisas que realmente importam pra gente, a gente vai ficar no nada, sabe? Eu acho que é meio isso que eu queria compartilhar com vocês. A vida vale a pena viver, vale a pena fazer as coisas que a gente acredita, que nos move, a gente encontrar as pessoas que a gente ama, a gente fazer as coisas que realmente transformam a vida das pessoas, a nossa vida de certa forma, e não deixar a frustração e o lado ruim levar a gente pra baixo. Não quero saber de depressão ou de coisas pra baixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que toque em vocês de alguma forma, assim como me tocou nos últimos tempos. E é isso. Me siga lá no Instagram, sempre compartilho coisas legais por lá. Se inscreve aqui no canal também, sempre compartilho coisas legais por aqui. E um beijo. Deixa eu parar de falar, senão eu vou continuar falando eternamente. Vai virar uma bagunça isso daqui.